Seja muito bem-vindo a mais um episódio desse podcast do canal Amor que Ensina. Eu estou muito feliz aqui de estar com você conversando mais uma vez. Meu nome é Angélis, eu sou embaixadora da criança, do adolescente. Por que não falar da família, né? Porque a gente vai estudando e com muitos estudos a gente vai acumulando grande aprendizado e conhecimento e graças a Deus eu posso compartilhar isso com vocês. E hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto, olha, bastante comentado entre as mulheres hoje, principalmente nos dias atuais. Será que a mulher dá conta de tudo? Esse mito de supermulher existe mesmo? E eu não vim bater esse papo sozinha com vocês. Eu trouxe uma convidada muito especial, uma pessoa muito importante na minha vida, porque tenho aprendido muito com ela. E eu quero compartilhar com vocês também esse conhecimento junto com ela. Marcela Furlan, tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui com você também. Prazer todo nosso de estar com você. Admiro muito o seu trabalho. Como eu disse para você, levar vida até as pessoas e as casas não é uma tarefa fácil. Não, mas você sabe como é. Né? Se você foi chamada, tem que ir, tem que levar, porque Exatamente. realmente muda, né? Muda a realidade de muitas pessoas. Marcela, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que não te conhecem, quem está te vendo pela primeira vez. Quem é Marcela Furlan? O que ela faz? Fala um pouquinho do seu trabalho e da sua vida para eles. Primeiro, a Marcela, ela é uma mulher extremamente extrovertida, espontânea, alegre, né? Mãe de 2 filhos, casada há 17 anos, com o amor da vida dela. Eu falo que eu tive a graça, né, de estar casada com o amor da minha vida. E, né, como desempenhando papéis, eu sou biomédica, também sou coach integral sistêmica. Trabalhei por mais de 12 anos no mercado da estética e sofri algumas consequências de mergulhar de cabeça, de não conseguir equilibrar e achar que eu era super mulher. Então, algumas coisas eu tive muito aprendizado nesse meio do caminho, né? Tinha 2 empresas, palestrava no Brasil todo, dava curso no Brasil todo, me sobrecarregava de uma maneira. E aí o senhor falou assim, peraí, me chamou no canto, me deu um saculejo. Então, falou, não foi pra isso que eu te chamei. Então você veio no assunto certo, né? Exatamente, a perita. Deus preparou tudo da melhor maneira. Amém. Marcela, eu sei de um pouco da sua vida, né? Tenho te acompanhado e eu vi o quanto você, assim, sofreu, porque é um sofrimento, né? E a gente quer falar sobre isso também com as outras mulheres. Mas eu quero jogar uma pergunta pra você. Vambora. Certo? Mulher, né? Que a gente fala que é a mulher hoje empoderada, mulher maravilhosa, mulher dá conta de tudo. Mulher dá conta de tudo, Marcela? Mesmo? A grande verdade é que nós somos seres muito adaptáveis, né? O Senhor fez a mulher com uma capacidade muito grande de equilibrar muitas bolas, né? De equilibrar muitos pratos. Mas qual é o preço de vestir essa capa? Qual é o preço de colocar essa armadura e realmente dar conta de tudo? Porque quando nós falamos dar conta de tudo, a gente precisa entender que todo ser humano tem 100% de energia. Nós não temos 110, 130, 150% de energia. Nós dormimos, acordamos e nós temos 100% de energia para usar durante aquele dia. O grande problema é que a supermulher, ela quer ter 100% de energia na maternidade, 100% de energia no mercado de trabalho, 100% de energia no matrimônio, 100% de energia no servir o outro, mas o que acontece? Ela não dá conta. Então eu acredito que a resposta é não, nós não damos conta de tudo. E deixa eu te falar uma coisa, você não precisa dar. E quando nós temos no nosso coração essa certeza de que tá tudo bem, eu consegui, vai ter dias que eu vou conseguir ser uma mãe excepcional, mas talvez o meu lado ali do meu casamento não vai estar tão bom assim. Vai ter dias que eu vou conseguir dar muito no meu trabalho, mas vou chegar exausta em casa e vou fazer um macarrão pro meu filho. Por que você acha que isso aconteceu? Eu venho estudando um pouco sobre o feminismo, a gente vem acompanhando essa mudança, né, que eu falo que assusta. Assusta porque nós somos criadas de uma forma, né, tradicional, que mulher já com as bonecas já vão treinando para maternidade. Então a gente vai vivendo isso desde pequena, até o mercado, né, de brinquedos, de entretenimento vai nos fornecendo esse tipo de informação e aos poucos, né, você vai crescendo e vai entendendo e automaticamente você já segue essa linha. Isso era o normal. Aí com a chegada do feminismo, né, a mulher empoderada, que é o que a gente mais escuta hoje, as coisas estão mudando. Só que eu acho que a mulher está perdendo a noção. Não sei se você concorda comigo.
eu não gostaria de fazer o que algumas mulheres andam fazendo por aí, sabe? Eu não gostaria de me ver dessa forma. Eu falo assim que até na higiene eu fico assim preocupada porque é questão de saúde. Eu acho assim que o mundo tá cobrando demais e a mulher, ao mesmo tempo que ela quer se libertar, só que ela tá perdendo a mão. O que você acha dessa questão, assim? Eu sei que a gente foi crescendo, dessa mudança, né? O que você acha dessa mudança que está acontecendo com as mulheres hoje no mundo atual? Bom, quando a gente fala de feminismo, é algo muito amplo, né? E é um solo que eu falo que parece uma areia movediça quando você pisa. Se a gente pegar a história do feminismo desde quando ele foi criado, a criação do feminismo ele foi algo que era bacana. Sim, precisava. A ideologia, né? Isso. Essa mulher conseguir alguns direitos, né? Ter alguns privilégios que nos eram um pouco negados. Tanto que a gente nem era contada como pessoas, né? Exatamente. Como população, não era contada. Não, mas como tudo na vida, ele acaba criando um viés ideológico-político. E algumas pessoas, elas acabam se aproveitando, né, dessa pauta, que é uma pauta muito legal, bacana, que realmente era necessária ser implementada, e começa a fazer algo militância, né? Exato, que vai trazendo o que é belo, o que é certo, o que é necessário para um outro lado. E aí, essa questão dessa mulher querer equilibrar tudo, o que acontece? Como você disse, culturalmente nós já temos enraizado em nós, né? A menina já começa a ganhar boneco, fogãozinho, a batedeira, para já começar ali a se materializar, não, é familiarizar, né? Com esses utensílios. E com isso ela vai crescendo e inconscientemente ela tem biologicamente, né? Porque é por isso que nós somos mães, nós gestamos e a mulher em si, ela tem essa doação, esse cuidado, essa preocupação muito maior do que o homem, porque isso faz parte da nossa essência, foi assim que o Senhor nos criou. Sim. Então, quando nós chegamos à nossa fase adulta, ou até mesmo as crianças, né, que são colocadas aí, eu detesto uma palavra chamada alta performance. Eu também. Gente, quando alguém fala, porque é alta performance, eu não quero ter alta performance, sabe, Angélis? Porque muitas vezes eu não quero ter alta performance. E essa alta performance, ela tem machucado, ela tem batido, ela tem criado monstrinhos mesmo dentro da nossa própria cabeça. E a gente é muito carrasca de nós mesmas. E aí essa mulher, ela, além de ter, né, já biologicamente essa forma de doar, de servir, que já é nosso, é intrínseco nosso, e é por isso que vem a culpa, daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, quando ela entra no mercado de trabalho, que é essa selva de pedras, onde nós temos TPM, nós temos o nosso ciclo, nós temos a amamentação, nós temos os nossos hormônios, nós temos tantos detalhes, e ela quer competir de igual para igual com um ser que biologicamente, totalmente diferente, emocionalmente, ele não foi criado para isso. Não. O homem, muito difícil levar algo pro pessoal, algo pro emocional, sabe? Ele simplesmente trata aquilo, ele fecha aquela gaveta. Então, se ele saiu do trabalho, ele simplesmente fecha aquela gaveta. É uma gaveta por vez. E ele vai para casa. E aí, muitas vezes, essa mulher, ela tá tendo jornadas triplas, né? E aí vem um pouco da culpa de eu não estou conseguindo fazer tudo. Quando você conversa com uma mulher, uma das maiores dores que nós mulheres temos hoje é a culpa. Por quê? Se essa mulher escolhe não ter essa alta performance, escolhe ser uma dona de casa que cuida dos seus filhos, cuida das suas coisas e resolve por ela não entrar no mercado de trabalho, ela é julgada. E muitas vezes ela não é julgada pela sociedade, mas ela é julgada pela ideia que ela criou do que é ser uma mulher. Então, se eu pego a geração da minha avó, a felicidade da minha avó era o quê? Tanto que tem até contar uma história aqui. Eu tenho uma prima minha que ela era casada e um dia ela foi numa consulta lá em Barretos porque a ex-sogra dela tinha desenvolvido um câncer de mama. E a psicóloga perguntou para ela, qual que é a sua maior felicidade no dia? Ela falou assim, olha, minha maior felicidade é ver aquele varal cheio de roupinha branca, de lençol, de toalha.
A minha prima disse que olhou e falou, meu Deus, olha a felicidade. Gerações, pensamentos, forma que foi criada. Então, aquela mulher, ela foi criada para que, estando ali em família, servindo a família, a maior Ela estava alegria feliz, dela, né? feliz. A alegria dela é ver aquele varal cheio de roupinha branca, né? A minha prima, por sua vez, que era uma outra geração, ficou aterrorizada. Mas uma geração antes da minha prima, que é da minha tia, essa mulher, ela precisou ser muito forte. Se você conversar com algumas mulheres que são uma geração antes de nós... Você fala a transição, né? A transição. Então, assim, a gente pega uma mãe e que muitas vezes foi oprimida dentro de casa, foi traída, não podia sair desse relacionamento porque estava totalmente à mercê financeiramente, psicologicamente, tudo. Então, essas mulheres, elas têm filhas. E essas meninas, vendo essa situação que vale muito a gente ponderar que não é aquilo que o Senhor quer para nós, né? O Senhor fez o homem e a mulher para andar em pé de igualdade, não é para competir nem para um ser maior do que o outro. Mas infelizmente a gente sabe, né? Que o inimigo, ele se apodera muitas vezes, Se né? aproveita de tudo, Se aproveita. né? De cada situação. E a família é um alvo muito forte de Satanás. Então ele faz com que essa mulher seja oprimida. Nunca foi o plano do Senhor essa mulher ser oprimida, sabe? Então ele deturpa e essa mulher é oprimida e a próxima geração que vem fala assim, não, eu não vou viver como a minha mãe. Sim. E aí... É um baque, né? Nossa, é um baque. Eu fui atrás no dicionário para dizer exatamente. O feminismo, movimento social, político e cultural que luta pela igualdade de direitos entre homens e mulheres. Então, assim, eu sei que algumas coisas, a gente sabe a história de tudo, né? De toda a nossa história como mulher, foi sempre, cada direito que a gente ganhou foi com muita luta, com guerras e tudo mais, e a gente foi conquistando. Mas nunca, Marcela, que a mulher vai ser igual ao homem. Nunca. Não é o plano de Deus e assim... E Deus me livre, eu não quero ser. Exatamente. Eu vejo as meninas falando, mas eu não quero isso. Ai, mas há várias linhas de pensamento, né? Desde pagar a conta, quem que paga a conta. Eu falo, eu não quero pagar a conta, eu não quero. Gente, então assim, aí a gente vai olhando, a impressão que eu tenho é que as mulheres se perderam totalmente, né? E aí, com essa transição, parece que escambou pro outro lado totalmente, sabe? Virou 360, não teve um equilíbrio, porque eu sei que as nossas mães, as nossas avós sofreram muito, porque são filhas de pais autoritários, como a gente vem explicando aqui, a educação já era muito autoritária, e casa com um homem que também segue essa linha machista e tudo mais. Então a mulher sempre se esteve assim, se sentiu num mundo meio que aprisionado. Só que ao invés de ela ir aos poucos e ir equilibrando, não, foi pro lado totalmente contrário, entende? Então assim, eu fico preocupada com essas novas gerações, porque elas estão vendo tudo isso, viram os nossos sofrimentos, né? E agora não quero mais. E como você falou, vou levantar a bandeira que agora eu posso tudo. Só que o que eu percebo, Marcela, é que quando elas vão para esse lado, elas se sentem fracassadas depois de algumas experiências. Fracassadas como mulher, fracassadas como profissional, fracassadas na sua casa, porque não tem como dar conta de tudo. Eu estava estudando sobre esse assunto quando a gente estava falando sobre isso e eu falei, gente... alguma coisa vai ficar capenga. Não tem como você... alguma coisa você vai se dedicar, você vai colocar foco ali e outra coisa não vai ficar 100%. Como você falou, é impossível dar 100% em tudo, né? Só que é isso que a internet fala, né? Ah, é? Você é guerreira. Linda. Você é maravilhosa. poderosa, empoderada. Ai, Gente, olha, é difícil. Sabe, você... E eu fico olhando assim que... Às vezes, eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho um de 11 anos e eu tenho um de 3 anos. Meninos. E eu falo que eu preciso criar esses meninos de uma maneira muito sábia com o Senhor, para que eles sejam homens de valor, para que eles entendam o papel da mulher, o papel deles, e eles consigam servir juntos, sendo cooperadores um do outro.
né? Sim, ajudar, né, na sua Ajudar casa. dentro de casa. Então, assim, eles têm a rotina deles. O Thales, ele sabe, ele levantou, ele comeu, ele lava o prato dele. Se tem outro prato, eu ensino muito pra ele a proatividade. Então, assim, não é fazer só o que você precisa fazer, é fazer além. É perguntar, é se importar, é servir. Porque nós queremos ser servidos, mas a nossa natureza, ela veio ao mundo para servir. Então, quando eu sirvo o outro em amor, né, em reciprocidade, isso me ajuda demais. E essa questão de criar esses meninos, eu falo que Deus deu para as mães de meninos uma mudança geracional. Então, se hoje nós entendermos de fato, nós conseguiremos uma mudança geracional equilibrada, né? Uma mudança geracional que não vai oprimir, mas que também não precisa ser, não é nem liberdade, essa libertinagem que nós estamos vendo, porque existe uma diferença muito grande entre liberdade. Então, assim, meu corpo, minhas regras, sim, mas até que ponto? Sabe? Não, e aí sai praticamente nua e não toca em mim, porque eu que mando. Sim. Só que a gente esquece da física, na verdade de tudo, né? Da essência do homem, como é que funciona, da essência da mulher. Até que ponto vai o respeito? Até para você olhar, é complicado você ver uma pessoa e como é que eu estou perto do meu marido. E eu vou num lugar onde tem uma mulher praticamente nua. O que que eu... Aí vem a tal da briga, vem a discórdia. Né? É difícil, gente. Então, assim, vamos falar na prática, Marcela. Existem várias situações. Cada mulher vive um obstáculo diferente, certo? Quando a gente fala que a gente não consegue dar 100% em alguma coisa, geralmente algo fica esquecido. Sim. Né? E a gente vai focando em algo, focando em alguma coisa, e lá na frente você se depara, poxa, e aquilo ali? Era importante. Poxa, esqueci meus filhos, eu não cuidei dos meus filhos, cuidei da minha vida profissional. E meu casamento? Então, assim, eu tive um problema. Vou te contar a experiência aqui, porque eu vivi isso, mas não porque eu quis, foi uma necessidade. Sim. Eu passei por 3 assaltos, 3 roubos. Eu tinha uma escola... Tava indo tudo bem, tudo muito maravilhoso, e de repente nós fomos roubados por 3 vezes seguidas. A primeira eu fui forte, a segunda eu fui forte, a terceira eu não aguentei, eu caí. E nessa que a gente entrou e não tinha mais nada, e os alunos chegando, imagina assim, sabe o que é nada? Rapelaram a escola, tudo, até escova de dente das crianças eles levaram. Danoninho, da geladeira, tudo, não tinha mais nada. Eu sentei no escritório e comecei a gritar. Eu e meu marido segurando a minha mão e eu gritando no chão, sentada, gritando porque eu perdi toda a noção. E as crianças chegando. Chegando numa casa como se tivesse pra alugar, sabe? Menina do céu, olha, eu lembro até hoje. Nós tivemos que sair dali, respirei, meu marido deu uma força assim que eu falo, olha, se não fosse ele ali, nós levantamos, vamos correr atrás das coisas porque o dia deles precisa acontecer. E nós somos... Várias pessoas nos ajudaram, mas assim, coisas grandes e móveis e tal, nós tivemos que gastar dinheiro ali e montar uma escolinha num dia. Em um dia, essa é a palavra. Nós montamos uma escolinha num dia. Com isso, muitas dívidas. Eu fiquei com dívidas por 4 anos. E aí, o que aconteceu? Por causa desse looping, né, de trabalho e tal, eu me enfiei com tudo no trabalho. Eu foquei no trabalho, porque eu tinha muitas dívidas. Nisso, o que aconteceu? Eu trabalhava, eu comecei a trabalhar em escolas cada vez melhores, eu era professora na época, e aí eu trabalhava numa escola que eu ganhava muito bem, porém, a exigência era... Alta, né? Alta. Condizente com o salário. Exatamente, eu escolhi o máximo que eu podia dentro daquela escola, só que para conseguir tinha um preço. Eu não dormia. Pra dar conta. Eu dormia de 4 ou 3 horas por noite. Eu chegava exausta, olhava, tá todo mundo vivo, janta aqui e ia dormir. De madrugada já levantava e já começava e já embarcava direto. Isso foi por 4 anos. 4 ou 5 anos. Engordei 20 quilos. Meu casamento já não era mais a mesma coisa. Meus filhos estavam sobrevivendo. Cuidava, assim, do básico, mas estar ali, presente, sabe? Eu estava sempre cansada, quando eu estava em casa eu estava sempre exausta. E aí, o que aconteceu? Meus dentes começaram a cair. Minha sobrancelha, eu não tenho essa sobrancelha aqui. Não tenho, eu tive que correr, do nada, eu olhei para um... Ou seja, a minha saúde acabou.
Primeiro, porque eu não tinha dinheiro, porque o meu dinheiro estava indo todo para pagar as dívidas. E segundo, que eu não tinha tempo. Uma pessoa que vivia o que eu escolhi para viver para poder, eu não tinha tempo para mim. Nem final de semana. O único dia que eu tinha era o sábado, mas o sábado eu já tenho, né? Sim. O sábado para Deus. Então, o único dia que eu tinha era sábado, que eu não vivia aquilo ali. O resto era só para isso. Passando os 5 anos e tudo mais, quando um dia eu me parei, eu me vi no espelho. Eu falei, não consigo, não sou eu não me vi ali. Eu perdi 6 dentes. Você sabe o que é 6 dentes, Marcela? Nossa, é. Aqui o meu rosto mudou totalmente. Eu me vi numa situação que... Aí o que aconteceu? Não bastou. Você pensa que eu parei? Eu continuei. Eu continuei nesse looping, porque eu já tinha pago as minhas dívidas e eu continuei nessa... E aí um dia, a minha pressão normal é 12/8. Ela foi a 19, 18... direto. E aí o meu marido, né? Escuta, o que você quer? Você vai morrer, no outro dia tem alguém lá te substituindo no trabalho. Seus filhos não vão te ver. Quem que vai cuidar de você? Se você não se cuidar. Eu tive que levar um chacoalhão. Foi aí que eu acordei pra vida. Eu falei, não, eu preciso tomar as rédeas. Saí desse emprego, voltei pra academia, mudei minha alimentação, arrumei meus dentes. Foi voltando. Mas, assim... Eu cheguei no ponto que eu vi o que estava acontecendo, Marcela. Só que eu cheguei a um ponto que eu falei, eu não tenho forças para reverter. Eu não tenho forças para... Deixa do jeito que tá. E eu deixava. Você pensa que a gente tem espelho em casa, a gente vê, né? E eu vejo isso com muitas mulheres. Então eu entrei nessa situação de focar em uma coisa só, 100%, por causa de um problema. Que eu vejo que muitas têm isso também. Outras vão vivendo a vida e se esquecem. Eu queria que você me falasse sobre isso. A partir dessa história que eu te contei, por que as mulheres, às vezes, se esquecem de se cuidar? Bom, lembra no começo da nossa conversa que eu falei que biologicamente e emocionalmente, nós mulheres, nós temos um drivezinho de servir. Nós temos um drivezinho de dar conta, de conseguir, de ir e de multitarefas. Uhum. Então, com isso, nós acabamos sobrecarregando e fazendo, e entra num looping que você não vê mais. No automático. Automático. Quando você depara, e você fala que muitas vezes você teve esses momentos de verdade, mas que você olhava e falava assim... Eu não tenho força. É quando eu ia comprar uma roupa, aí eu via que não servia mais. Porque mudança gera energia. Exato. Você precisa de energia para mudar. Então, naquele momento, a sua energia era outro foco. E você falava assim, não, mas tá bom, desse jeito. E aí vai levando com a barriga, até o ponto de... Afetou a saúde. Primeiro começou a afetar a autoestima, Sim. Né? Ganhou ali o sobrepeso, mas por quê? Você precisava aguentar aquela vida. Então, para você aguentar aquela vida, você precisava ter uma válvula de escape emocional em algo. Aí entra os vícios. Desconta na comida. Açúcar, pornografia, cigarro, bebida, né? É algum vício. É algum vício. Então, você precisa canalizar aquilo ali para você fazer assim, ó, aquela dopamina imediata. Porque Sim. Qual que é a dopamina? Qual que é o prazer que você tem em uma vida de rato? Levanta, trabalha, come, levanta, trabalha, dorme. Levanta, trabalha, come, levanta, trabalha, dorme. É uma vida de rato. E a gente fala aquela frase, né? Eu mereço. Eu mereço. Isso aconteceu comigo também. Hoje eu mereço. Hoje eu estou, meninas, 23 quilos mais magra. Mas aconteceu também, depois eu conto minha história. E aí, esse eu mereço, na verdade, é assim, ó. É o meu único momento onde eu não tenho ninguém, onde eu não tenho nenhuma demanda, onde eu não tenho nenhum trabalho, onde eu não preciso resolver a vida de ninguém. Só que a gente se esquece que a nossa vida ela é sistêmica. Nós não somos seres humanos que conseguimos focar em uma coisa só. Você pode até focar por um tempo. O preço disso vai ser muito alto. Então, nós precisamos sempre olhar como que eu posso equilibrar aqui. E um exercício muito legal de fazer é que você acha na internet, é aquela roda da vida. Então, vira e mexe, você pegar aquela roda da vida e sentar com você mesma e fazer uma autoanálise da sua vida. E se perguntar, esse caminho aqui vai me levar onde? Onde eu vou chegar tendo esses mesmos hábitos? Porque mudar é muito difícil. E talvez a gente está falando para uma mulher hoje que ela se vê na mesma lama, na mesma areia movediça que você. Eu consigo ver que tá errado. Eu consigo ver que eu tô perdendo meus filhos, eu consigo ver que eu tô perdendo meu casamento, eu consigo ver que eu já me perdi, porque assim, a primeira pessoa que a gente perde é nós mesmos. Nós. Mas não tem força, né? Não tem força. Não tem força porque muitas entraram nesse looping,
Muitas necessitam, que é aquilo que você falou, e muitas não descansam, não confiam na provisão do sacerdote da casa. Eu preciso bater no meu peito, eu preciso dar conta, porque ele não vai dar conta. E aí eu carrego esse peso todo comigo, mas ele não tem o peso da maternidade, ele não tem o peso da mãe, ele não tem o peso da culpa, ele não tem o peso da casa. Ele pode ajudar você a fazer, mas emocionalmente falando, esse peso e essa culpa, quem carrega é a mãe. Se você parar pra perguntar pra um homem, pronto, deixa eu falar do meu marido. Meu marido sai de casa às 7 horas da manhã. E a grande maioria das vezes ele chega 8 horas, 9 horas da noite. Se você sentar com ele e perguntar para ele se ele se sente culpado de não estar passando tanto tempo com as crianças, de não estar dando tanta atenção, Não. ele não consegue entender. Não. Entende? Ele não consegue entender. Fala pra uma mãe que trabalha das 7 da manhã às 9 da noite. Ela vai chorar, amiga. Ela vai sentir a pior pessoa do mundo. Ela vai sentir a pior mãe do mundo. Então, assim, essa culpa já é intrínseca. E Satanás vem lá e ferra mais ainda, né? Coloca mais culpa ainda em nós. Então, eu acredito que o primeiro passo é ver. Mas ver sem mudança é pior do que não ver. Porque aí você vai... É o que eu falei, eu via, mas aí eu me sofri um pouquinho, depois, mas não tem. Mas não tem o que fazer, não tem jeito. E esse não tem o que fazer, é mentira. Porque quando você focou em você, que você foi pra academia, que você Mudou cuidou, totalmente. a provisão foi feita. Passou fome. Deixou de comprar um tênis pras Nada crianças. Então são historinhas que nós contamos pra nós mesmas. E a gente acredita, né? Em busca dessa alta Piamente. performance. Por quê? Eu vou ficar pra trás. O mercado vai me engolir. As outras professoras vão ser melhor que eu. As outras escolas vão ser melhor que a minha. E aí você entra nesse looping de competição mesmo, que é uma competição que só tá na sua cabeça. A grande verdade é essa, que essa competição ferrenha... É claro que o mercado de trabalho ele é competitivo. Mas uma pessoa que está no mercado de trabalho, que tem uma vida sistêmica, equilibrada, ela pode ir até mais devagar, mas ela não para. Você acha que isso acontece porque, por exemplo, estou falando assim da nossa Sim. geração para trás, uma mulher que sofre isso e tem um marido que foi criado como antigamente, de forma machista. Por isso que eu falo que você falou que você cria os seus filhos para serem proativos e serem cooperadores. Mas eu acho que esse olhar está acontecendo de agora para frente. Sim. Antes não tinha, eu acho que é por isso que também a gente sofre, porque a mulher tem esse senso de responsabilidade, tem que dar conta, principalmente, não só do meu trabalho, mas eu tenho que dar conta em casa, mas o marido não tem essa cooperação, entendeu? Por quê? Porque por causa da forma que ele foi criado, você acha? Porque são poucos, dá pra contar no dedo, Marcelo, os que realmente ajudam a mulher em casa, eu falo fora do trabalho, sabe? De ter esse olhar. É uma realidade a olhos nus, né? Nós vemos cada vez mais mulheres sobrecarregadas, porque tem aí uma jornada tripla de trabalho e não tem essa ajuda, né, em casa. E muitas vezes é um assunto um pouco delicado de tratar, porque se a gente colocar o papel do homem e o papel da mulher, biblicamente falando, o homem é o provedor e a mulher é a auxiliadora, né? Sim. Mas o que acontece com essa mulher? Enquanto eu estava vendo aquele exemplo masculino dentro da minha casa ser o provedor, eu não via a mulher como auxiliadora, eu via como oprimida. Então eu vou pegar a provisão pra mim. Entende? Só que daí na carriola que ela tá carregando pra levar pra montanha, nós já temos as nossas pedras que são pesadas. Só que ela quer pegar as outras pedras também. Por quê? Medo. Medo de ser deixada, medo de não dar conta. E se esse marido me deixa? E se eu não tomo essa rédea? Ele não vai dar conta. E aí a gente tá criando mulheres cada vez mais fortes e homens cada vez mais bananas. Tá? Exatamente, essa é a palavra. Então tá invertendo a ordem. Infelizmente. E aí sempre, em uma relação disfuncional, nós sempre teremos uma pessoa sobrecarregada. E eu falo assim, ó, pra todo sobrecarregado tem um folgado. Tem um folgado, exatamente. Pra todo sobrecarregado tem um folgado. Então, precisa ter essa cooperação no lar. O lar, ele é algo dos dois. Precisa-se ter essa ideia. E muitas mulheres, Angélis, elas estão em um papel que é o seguinte. Elas decidem estar em casa, decidem estar para a família, decidem ser donas de casa, mas se sentem culpadas, se sentem menores, menosprezadas, sem valor. E eu falo isso por mim. Eu vou contar um pouco do meu testemunho depois. E muitas mulheres aí elas estão em casa, olhando para as mulheres que estão no mercado de trabalho e falando intrinsecamente dentro delas,
Eu seria feliz se eu estivesse no mercado de trabalho. Neste mesmo momento, as mulheres que estão no mercado de trabalho, que estão cansadas, sobrecarregadas, elas estão olhando para as mulheres que estão em casa. Eu queria estar em casa. Se eu estivesse em casa, eu estava mais feliz. Exato. Então, entende que é algo muito interno, né? E assim, ó, Deus um dia, eu questionei muito isso ao Senhor, porque eu falei, Senhor, eu sei que a mulher foi criada, né, para poder trazer harmonia, cuidado, mas é muito injusto como uma mulher que precisa sair, no seu caso, você precisou daquele valor financeiro, você precisou ir atrás do pão, você precisou daquilo naquele momento. É muito injusto nós olharmos para uma mulher que necessita de colocar o pão em casa, que necessita de ajudar, porque muitas vezes a renda do marido, nós sabemos que hoje a inflação tá tudo tão caro, tão difícil. E falar para ela que ela só será uma boa mãe se ela ficar em casa. Então, machuca muitas mulheres, é muito desleal com muitas mulheres. Ao mesmo tempo de você olhar para uma mulher que está dentro de casa, que escolheu estar com os filhos, né? E que muitas vezes, Angélis, tem o básico, mas não tem o espetacular. Mas ela escolheu, ela decidiu estar ali. E mostrar e falar pra ela que ela não é ninguém, que ela não é nada, que ela é uma oprimida porque ela tá dentro de casa. Então, um dia eu perguntei isso pro Senhor e o Senhor me respondeu. Ele falou, filha, algumas mulheres têm missão dentro e fora e outras mulheres têm missão dentro. E ele me levou na história de Débora. Então, Débora, ela é juíza, profetiza, mulher de guerra, casada, mãe, entende? Então, o chamado dela, e eu acredito que aquele chamado, o Senhor, ele sustenta. Ele sustenta. E Esther, ou Jael, né? Que fez com que Israel triunfasse ali. Jael era uma dona de casa. Então, Débora salvou Israel dentro e fora, né, de casa. E Jael salvou Israel dentro de casa. Você me fez lembrar agora de uma reunião do Ministério da Mulher que a gente tem na nossa igreja, e metade das mulheres trabalhavam, metade não, e eu não sei qual foi o assunto que a gente acabou caindo nessa situação. E aí duas falavam assim, vocês não sabem o problema que é, porque a gente passa o dia inteiro em casa, quando chega o marido a gente quer sair, e o marido, não, eu quero chegar em casa, quero descansar, e eu quero ter o meu dinheirinho, não quero ficar pedindo as coisas. Então eu acho que há isso também, né? Essa independência do marido. Porque tem homens que até hoje realmente eles prezam para que a mulher esteja em casa. E aí a mulher se vê, como você disse, olha para as outras que estão trabalhando e fala, eu também queria. Eu também estaria feliz se estivesse lá. E por isso que eu falo que cada uma tem uma luta, né, Marcela? Mas só que assim, não é só isso, né? Umas ficam presas, às vezes, na beleza, a busca pela beleza, e esquece o restante. Outras realmente é pelo trabalho. É difícil conciliar. O que a gente está falando aqui hoje é que é impossível você conciliar tudo 100%. 100% não. Né? Você ser a pessoa, a mulher maravilhosa que se vende na internet, porque na internet tudo é muito lindo. Amiga, na internet, né? Ela acaba de parir. Uhum. Aí ela tá lá, magra, cabelo escovado, maquiada, segurando o neném assim, ó. Maravilhosa, exatamente. Eu dando mamar pro Pedro, o cabelo, eu não tinha conseguido tomar banho. Maquiagem. Aquele guri gritando. Eu com aquela camisola cheia de leite, aquela barriga deste tamanho. É injusto. Eu olhava demais, pra mim, gente. então assim... Sabe, essas expectativas, elas são desleais demais conosco. E eu não tô falando que aquela mulher que tem aquela realidade, talvez ela tenha um cabeleireiro que vai na casa dela. Ela tem uma cozinheira, ela tem, sabe? Mas quando eu trago pra comparar quem eu sou, as minhas possibilidades, as minhas circunstâncias, quando eu comparo as minhas circunstâncias com o palco do outro, né? Tem aquela frase, quando eu comparo meu bastidor com o palco do outro, eu sofro. E isso é cada vez mais comum. Eu olhar para uma outra realidade, eu olhar para uma outra mulher e querer trazer aquilo para minha realidade, e eu esqueço que a felicidade, ela é no ordinário e não no extraordinário. E aí o que eu começo a fazer? Eu começo a me comparar e eu começo a achar que a minha vida é uma merda, sabe? Porque aquele recorte daquela vida na internet, daquela mulher perfeita, que trabalhava, que estava sempre pronta, e eu vivi isso. O corpo impecável. O corpo maravilhoso, e eu vivi isso, porque sem eu perceber
eu passava na internet uma ideia de Mulher Maravilha. Eu recebia muitas mensagens. Como que você dá conta? Né? Como eu disse no início, eu viajava muito. Eu Sim. palestrava em todo o Brasil. E aí eu mostrava que eu estava treinando, que eu estava me alimentando. Eu mostrava que eu né, aquela mulher feliz de blazer em cima de um palco com 800 pessoas, né, e meus filhos e tudo. Mas ninguém sabia o vazio que eu sentia. Porque nós não contamos os nossos tombos na internet. Não, a gente só conta a parte boa, É porque né? a gente quer esconder da gente mesma, né? E assim, eu entrei em um... E aí hoje eu fiz até um vídeo, esses tempos atrás, falei, se eu te fiz entender que eu dava conta de tudo, me perdoa. Se eu colaborei para você olhar para tua vida e achar que você não dava conta, me perdoa. Porque muitas alunas falavam assim, eu não consigo postar todo dia, eu não consigo ter a sua frequência, eu não consigo... E aí eu falava para elas, falava assim, tá, mas você tem ajuda? Eu tinha 3 babá para dar conta dos meus 2 filhos, que eu viajava muito. Eu tinha uma equipe de assessoria de marketing. Eu tinha 6 funcionários no meu estúdio para me servir. Então, você entende que Toda uma assessoria por trás, né? Eu também não dava conta de tudo e ninguém dá. A grande verdade é que ninguém dá. E a pessoa que quer dar, ela adoece. Então, nunca se viu tanto burnout, ansiedade, síndrome do pânico. Eu mesma tive síndrome do pânico. Porque eu queria ser essa Mulher Maravilha. Eu queria ser. E aí, como a gente não consegue colocar 100% de energia em tudo, é aquilo que você disse. Sempre um lado, ele vai pender. Até nós conseguirmos buscar o equilíbrio, a parcimônia e entender que a nossa vida é uma vida sistêmica. Mas, amiga, é a base de muito choro, muita oração e muita terapia. Sim, eu quero Muita que você terapia. conte um pouco sobre a sua vida nessa parte, mas antes, já, você puxa o gancho aí, eu vejo que a culpa maior é com os filhos. Total. Casamento e filhos, vamos dizer assim. Mas os filhos eu acho que é o que mais machuca, porque é uma fase que não volta mais. E se você perde isso, seu foco está em outra coisa, seus filhos vão crescer. Independente de você cuidar ou não. Independente de você estar presente ou não. E na hora que você se depara que eles já estão grandes e você fala... Às vezes com o problema que acontece, né? Que ele apresenta quando é adolescente, quando é jovem, e você fala, né? Ou então realmente só porque cresceram e você não fez parte. Eu acho que é aí que a culpa... Eu quero te perguntar um pouquinho, já conta aí o seu testemunho também pra mim, pra gente, né? O que você sentiu quando você teve que se deparar e falar, eu preciso parar e retomar minha vida de novo? Assim como você, não foi algo que eu queria, que eu relutei por muito tempo também. Até porque eu amava o que eu fazia. Eu amava, eu era muito realizada e muito feliz em uma parte da minha vida. Mas quando eu olhava para minha saúde, 23 quilos a mais, e não é a questão somente da estética, porque não vamos ser hipócritas aqui. A estética pra gente, que nós somos mulheres, né? A gente gosta do belo, Sim. né? De uma rosa e de tudo. Mas era minha saúde mesmo. Então, eu tive síndrome do pânico. Eu também, a minha pressão subia muito. Quando você estava no... No meu auge. No meu auge. Sério, Marcelo? No meu auge. Financeiramente falando, eu nunca estive tão bem. Sim. Sabe? Mas o vazio que você disse. Era culpa. Por quê? Porque eu não estava vivendo uma vida equilibrada. E era necessário um vazio muito grande dentro de mim para que eu conseguisse ir sem olhar para trás. Então tinha coisas lá da minha infância. A gente vai somatizando tudo, né? Isso, que me fazia fugir desse maternar. Que me fazia fugir dessa responsabilidade. Eu não conseguia lidar. Sabe? E aí, quanto mais estava dando certo no trabalho, aquilo me preenchia de alguma forma, porque preenche, Sim. né? Você ser uma pessoa ativa no mercado de trabalho te traz uma alegria, te traz um senso de pertencimento ao mundo, te traz visibilidade, porque eu falo que hoje, como dona de casa, eu sou invisível. Sim, você se sente realizado, né? Na sua vida profissional. Nossa, tá dando certo, Claro, tô bem sucedida. E tá tudo bem nisso, né? Nós não estamos aqui falando para as mulheres que elas precisam negar totalmente a vida profissional delas, porque muitas são felizes, elas são realizadas. O erro está, o que eu estou negligenciando? Será que eu consigo ter uma vida harmônica, uma vida estruturada, uma vida onde eu entendo que tá tudo bem não ser a melhor na minha área, tá tudo bem não...
sabe? Porque além de ser uma mulher do mercado de trabalho, eu também tenho meus filhos, eu também tenho a mim, eu também tenho o meu marido, o meu cônjuge que vai ficar comigo, né? Se Deus quiser ir pro resto da vida. E é muito doído de se falar isso, porque ao mesmo tempo que eu tinha uma vida que eu estava muito feliz com ela, eu estava totalmente triste. E foi chegando um tempo, Angélis, que aqueles aplausos, aquele valor financeiro, eu fazia de sobrancelha 100 mil por mês. Então chegou um momento que aquilo tudo começou a pesar. E o peso era grande demais. E eu comecei a ficar sufocada, eu comecei a olhar para o Thales, é aquilo que você falou, né? O meu filho mais velho, eu ficava 30 dias fora de casa. 30 dias. 30 dias. E aí as pessoas perguntam assim, como que você fazia? Eu falava, eu tinha meu marido 3 babás. Elas alternavam os turnos, né? Pra dar conta. Mas o Thales era muito pequeno. E era emocional. Eu não conseguia romper. Eu não conseguia me entregar na maternidade. Porque eu tinha feridas que precisavam ser curadas. Então, quando eu comecei a olhar para isso, a entender que essa disfuncionalidade na minha vida profissional e familiar era algo que eu precisava olhar com um pouco mais de carinho e com alguns profissionais, eu comecei a buscar ajuda. Eu comecei nas terapias, eu comecei a tentar entender por que eu fugia de casa. A grande verdade é que eu fugia de casa. E muitas mulheres hoje fogem. Muitas fogem. Talvez pela carga, talvez porque tem algum trauma emocional que não consegue suportar aquilo. Inconscientemente, né? Inconscientemente, porque hoje eu consigo falar que eu fugia, mas naquela época, não. Mas é porque você lícito. entendeu, exatamente. Entendi. É lícito, tô trabalhando, não tô fazendo nada de errado. Como assim? Mas por quê? E aí vinha aquela coisa assim, mas por quê que o meu marido pode trabalhar tanto e quando eu trabalho é errado? Havia cobrança do seu marido? Não tinha. Porque eu falo porque tem muitas mulheres que vivem isso e a cobrança vem do cônjuge também. Muito grande. E eu falo assim, que até hoje eu não consigo entender o porquê que não tinha essa cobrança tão grande, porque, de fato, o trabalho dele já é muito estressante. E o Thales era um bebê. Era uma criança de 3 anos, 2 anos, quando eu saía e ficava 30 dias fora de casa. Mas um dia eu perguntei pra ele e ele falou pra mim assim, eu te ver bem, você estava feliz. Eu não me sentia no direito de falar pra você que você teria que ficar em casa. Mas eu orava pra que um dia você pudesse enxergar que quem tava perdendo era você. Angélis, a minha avó, o último aniversário da minha avó hoje tem Alzheimer, é acamada. A minha avó praticamente assim, a minha infância... Pra você ter noção, a minha ligação com a minha avó, o meu castigo quando eu fazia alguma peraltice era você não vai na sua avó. Sim, do tanto que eu gostava de estar junto. Eu não estive no último aniversário que minha avó estava lúcida. Porque eu estava trabalhando. Foto, quando o Thales era pequenininho, no manso, na chapada, no sítio, na rua, eu não tenho. Então, assim, quando eu busco os álbuns de foto, eu não tenho. E quando eu me deparei com essa realidade, foi na pandemia, não tem muito tempo. Na pandemia, todos os congressos fecharam, não tinha como trabalhar. Então, eu fui forçada a parar. Porque... A ficar em casa. A ficar em casa, entende? O lugar que você fugia. Eu quase morri. Eu entrei em depressão, eu quase morri, eu não sabia lidar com aquilo. Eu não tinha paciência, eu não conseguia lidar com aquela situação, sabe? Aquela carinho demais, atenção demais, e aquilo me sufocava de uma forma, assim, que eu não consigo nem te explicar. Ia te irritando sem você... Ia me irritando. Ia me irritando. E aí o senhor foi trabalhando, sabe? E aí o Thales falou assim, mamãe, vamos pegar o álbum de foto? Né? Que naquela época ainda... Até hoje eu gosto de revelar foto. E aí eu... Mas que dia que foi isso aqui? Esse aqui foi dia tal. Aí eu comecei a buscar na minha memória. Onde eu tava? Tava no congresso. Onde eu tava? Eu tava em São Paulo. Onde eu tava? Eu tava num curso. Onde eu tava? E eu falei, a minha vida passou. E eu só trabalhei. Só ganhei dinheiro. E só fiz a minha carreira. Quão pobre eu sou. Naquele momento, eu juro pra você que foi como se uma venda que Satanás tivesse colocado nos meus olhos. Porque essa disfuncionalidade, seja pra um lado ou pro outro, não é algo de Deus. Quando aquela faixa caiu dos meus olhos, você não tem noção. Eu chorei por 2 dias. E eu falei, o que eu tô fazendo na minha vida? Você só tinha o Thales? Eu só tinha o Thales. Eu falei, o que eu tô fazendo da minha vida? E aí se você perguntasse assim, Marcela, você era feliz? Não. Por que eu não era feliz? Porque ninguém é feliz na disfuncionalidade. Verdade. Sabe? E aí foi quando eu comecei a buscar ajuda, tratamento psicológico, pra entender o porquê que eu fugia tanto.
cheguei nessa resposta, né? Cheguei e é muito engraçado, porque até os meus... Até 1 ano e 7 meses do Thales, eu era aquela mãe coruja, sabe? Assim, que... Nossa, não consigo nem te explicar. Eu vivia pra ele. Quando ele fez 1 ano e 7 meses, eu simplesmente virei uma chave, assim, que eu deixei ele. Sabe? Eu deixei. E buscando depois em terapia, com 1 ano e 7 meses eu perdi a minha mãe. Ai, bem na época. Isso, Na eu não mesma sabia lidar época. com a maternidade. Sim. Entende? E aí quando meu pai casou de novo, olha como que tudo da nossa vida está no nosso inconsciente. E muitas decisões que a gente toma, a gente não consegue entender. Aí meu pai casou de novo, né, com a minha mãe. Eu falo que Deus me deu 2 mães, né, que eu amo de todo meu coração, que é minha mãe biológica e minha mãe que me criou. E então, nessa idade, aí foi a idade que o Thales tinha, que eu comecei a cair em si de novo. Por quê? Eu fiquei um período sem essa maternidade. Quando você ganhou sua madrasta. Exato. Nossa, que interessante. Muito isso, interessante. Né? E a gente não percebe. Não correlaciona? Porque na verdade tá tudo no meu inconsciente. Não tá consciente em mim, né? Eu tô trabalhando, eu tô feliz, eu tô isso, eu tô aquilo. E aí eu recebi uma chamada de Deus mesmo pra voltar pra minha casa. Foi muito difícil, porque você pensa, eu amava o que eu fazia, eu era extremamente bem remunerada. Era bem-sucedida, realizada? Realizada, bem-sucedida, um nome no mercado, né? A minha agenda era fechada por 6 meses. E de um dia pra noite, o meu processo durou 1 ano e 8 meses. E eu fazia prova com Deus, eu falava, Senhor, mas por que o Senhor me quer em casa? Você ainda tentava? Eu tentava. Foi nessa época. Lembra que eu falei pra você que eu falava, Deus, mas por que a mulher tem que estar em casa? E aí o Senhor falou claramente comigo que não era isso, mas eu precisava. Então o Senhor queria me curar, Angélis, de feridas muito fortes, de rejeição, de abandono. Então esse meu desejo por ser alguém, esse meu desejo por ser a melhor, esse meu desejo por estar tá nos palcos, né, de precisar dessa validação social, era a minha dor da rejeição. E quando eu voltei pra casa, eu achei que eu tinha voltado pra casa por conta dos meus filhos. Mas eu voltei pra casa porque o meu pai queria me curar. E assim, era por você. Eu me emociono. Porque a dor da rejeição, ela é muito forte. E ela faz com que nós mulheres vamos atrás. E aí que tá o peso. Porque muitas vezes, essa mulher tá nessa busca frenética por essa alta performance, por ser essa mulher maravilha, não por ela. Por essa validação, né? Não por ela. Porque por ela daria pra lá nessa alta performance. Ela ia querer fazer bolo 3 horas da tarde, assistir um desenho com o filho, esperar o filho chegar, buscar o filho, ir pro Pilates, ir pra academia. Mas essa pressão, esse precisar mostrar pro outro que ela tá bem, que ela é boa, que ela é a melhor, que ela... Suficiente. Essa motivação errada faz com que a culpa venha. Então, eu fiz o certo, eu me destaquei no mercado de trabalho pela motivação errada. E aí, quando eu volto pra casa, que esse Deus de amor, ele me cura, porque hoje eu falo que eu estou curada dessa raiz de rejeição, onde eu não preciso mostrar pra ninguém que eu sou boa, que eu não preciso mais colocar uma melancia na minha cabeça e falar, oi, você tá me vendo aqui? Eu tô aqui. Eu sou boa em tudo, você não precisa me abandonar, porque eu sou boa em tudo. Né? E aí a gente carrega esse peso. E aí quando eu consegui tirar essa armadura, e quando eu consegui falar assim, tá tudo bem não ser boa em tudo, tá tudo bem escolher onde eu vou colocar o meu melhor hoje, porque a nossa vida, ela é um rio, né, que ela corre. Então um dia eu vou precisar, às vezes meu filho vai estar doente, ele vai precisar mais de mim, e tá tudo bem deixar a casa um pouco. E tá tudo bem deixar um pouco o meu marido ali, porque naquele momento aquela necessidade ela é maior. Né? Eu tenho um amigo meu que é ele é um coach, Paulo Barros, eu gosto muito dele. Ele tem uma frase que ele fala assim, ó, primeiras coisas primeiras. Exato, eu gosto dele também, bastante. Ele é meu amigo de infância. E assim, eu acho engraçado. Primeiras coisas primeiras. Primeiras coisas primeiras. E assim, tem tudo a ver, né? Realmente. Ele é lá da minha cidade. Ele fala primeiras coisas primeiras. Então, assim, cara, a necessidade tá batendo na sua porta. A necessidade é seu filho precisando fazer uma tarefa. A necessidade é um almoço que você precisa fazer. A necessidade é uma louça que você precisa lavar. Mas eu acho que é uma cobrança tão grande. E desde a nossa infância, Marcela. Porque assim, eu lembro até hoje a preocupação da minha avó, da minha mãe.
e minha também, depois que eu me tornei... de sempre a casa estar, porque alguém pode chegar e o que vão falar, e eu vejo que isso é geral, E te né? sobrecarrega. E assim, às vezes você não tem tempo para fazer tudo isso, e é geral. Hoje que eu tô vendo algum... Gente, hoje não tô nem aí. Hoje eu falo que tô depois, fazendo isso aqui. de uma idade a gente vira uma chave, né? Graças a Exato, Deus. mas eu falo que a Algumas, né? mulher vivia numa prisão, assim, as nossas gerações passadas, meu pai do céu. Porque era a mulher, quando ela não estava com tudo impecável dentro de casa, isso falando não era nem a época de trabalho, tô falando da mulher de dentro de casa. Se não tivesse tudo impecável, eu lembro que a gente comentava quando a gente ia na casa de alguém e as vasilhas estavam brilhando, aquela mulher, então era preciosa, porque ela realmente, olha as vasilhas dela. Eu lembro que em vários cursos de mulheres, as mulheres falam assim, quando homens vocês quiserem casar, vocês vão na casa da mulher pra ver. Eu vi demais. Vai pra ver como é a casa, porque se ela sabe limpar, se ela sabe como é que é a louça que ela lava. Então, assim, a gente era levada pra esse lado. Parece que não tinha mais nada além disso. E olha pra você, como que Satanás, ele é astuto. Ele traz um peso de serviçal pra essa mulher, sendo que o que Deus deixou é que nós somos governantes do nosso lar. E muitas vezes nós queremos a nossa casa de showroom. Sabe aquela casa de showroom? Sim. Que você vai visitar, não é tá pra tudo você, impecável. não é pra Só você que e sua família. Ali tem vida. Exato. Onde tem vida, tem criança bagunça. brincando, exatamente. Onde tem vida, tem colchão no chão, tem uma louça não suja fala porque alguém nisso, comeu. gente. Eu tô mexendo com mudança. Vocês não estão entendendo. Nossa casa ela precisa ser funcional pra nós. Uma coisa que eu gostava muito, uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, que eu achava assim, levei isso pra minha vida. Muita gente falava assim, né, normal, comprava coisas pra quando vier visitas a gente usa. Minha mãe não, minha mãe ela falava assim, não, é pra nós, eu vou usar. Olha que maravilhosa. Ela comprava as coisas e a gente usava, sentava na mesa e nós usávamos. Isso eu levei pra minha vida, porque realmente é pra nós. Tudo bem que a visita vai vir um dia e tal, vai usufruir disso, mas quais são as pessoas mais importantes? Mais importantes. Né? As prioridades. Exatamente. E aí o que acontece? Esse aprisionamento, Satanás ainda consegue aprisionar muitas mulheres. É claro que a ordem da casa, o cuidado da casa, né? O Espírito Santo habita no meio da ordem. Mas o que é ordem e o que é loucura? Vamos ser bem franca? Exato. Eu tenho uma história pra te contar que eu mentorei com mulheres, né? E aí uma mulher veio falar pra mim que ela tava exausta, que ela não aguentava mais. Ela atendia no consultório, ela atendia particular dela, ela atendia online, ela tem 2 crianças, ela tem um marido que trabalha muito fora, ele trabalha viajando. Então, assim, ela tudo, levar pra escola, buscar da escola, dar banho, tudo. Ela era que fazia. Ela que fazia a lancheira extremamente cuidadosa com a alimentação das crianças. Então, assim, aquelas crianças... Era assim, era um muffin, não sei do que, de cenouras, sabe? Aquela coisa impecável. Mais uma máquina ligada. A casa impecável, tudo impecável e ela com depressão. E aí a gente conversando e chegamos na raiz do problema. Qual que era a raiz do problema? Eu não dou conta mais. Eu tô querendo sair correndo e sumir. Exaustão. Por quê? Quis vestir essa Mulher Maravilha. E eu falava, e foi muito difícil com ela. A gente precisou fazer várias sessões de mentoria com ela para que ela pudesse entender. Tudo bem. Pra você ter uma noção, ela lavava a área da casa dela. Se ventasse, ela lavava de novo. Ah, não, gente. Podia ser meia-noite. Entende? Podia ser meia-noite. E aí, por quê? A minha casa precisa estar impecável, as minhas filhas precisam estar impecável, os meus pacientes precisam estar impecáveis, eu preciso ter uma entrega impecável, a alimentação das minhas filhas está impecável, não busco ajuda porque é um desaforo eu ter que pôr uma pessoa para fazer porque eu dou conta, e esse eu dou conta, e traz aqui, bate aqui que eu dou conta, traz aqui, bate aqui que eu dou conta, e vai sobrecarregando essa pessoa, essa mulher, e essa mulher quando ela se olha, ela não tem mais alegria de viver. Ela não consegue olhar pra ela. Ela fala assim, eu não consigo lavar o meu cabelo, eu não consigo ir pra academia, eu não consigo me alimentar. E foi um trabalho de formiguinha que nós fizemos. E aí ela falava assim, ela mandava foto pra mim e falava assim, tem 3 copos na pia. E eu não vou lavar. Essa era a vitória dela. Era a vitória dela. E aí ela começou a ter o autocuidado com ela. Sabe? Ela começou a se priorizar, a priorizar o momento espiritual que ela tinha com Deus, porque nessa loucura da vida que a gente leva... A gente não tem. Como? Você já acorda com o menino chorando pedindo uma madeira? E assim, né, Marcela, querendo ou não, você acha que não...
conversando com as pessoas, mas afeta a família inteira. Porque você não tá bem, A mulher é o termômetro da casa. você não tá feliz. Então, como é que você vai tratar seus filhos? Você vai tratar com rispidez ou com tristeza, ou não vai, ou vai negligenciar, porque você não tem força. E aquela casa deixa de ser um lar. Exatamente. Né? Ninguém pode entrar, ninguém pode sair, ninguém pode colocar um colchão na sala, ninguém pode comer uma pipoca em cima do sofá, porque assim, não pode, vai sujar, vai atrapalhar, e você fica sempre naquela tensão. E pode ser, você falou dela, né, dessa experiência que era para limpeza. Eu já vi pelos acumuladores também. Que acumulava tanto que era lixo junto com coisas compradas novinhas, que não tinha lugar para a pessoa tomar banho mais, não tinha lugar para a pessoa dormir, de tanta coisa que tinha na casa. Então tudo acho que acaba escapando para um lado, os extremos. Né? É aquilo, né? A nossa vida, ela é sistêmica. Então, nem tanto ao sol, nem tanto à lua. Né? Tem que ter equilíbrio. Tem que ter esse equilíbrio. Então, você precisa entender que você precisa ter uma vida social, você precisa sair com a sua amiga para tomar um suco, nós precisamos nos nutrir com outras mulheres, você precisa de ter seu tempo ali com o teu filho, com o teu marido. Eu vejo mulheres também, Angélis, falando assim, ó, ai, mas eu não saio sem meus filhos. Como que eu vou sair pra jantar sem os meus filhos? Eu falo, querida... Você precisa desse tempo. Você precisa desse tempo, porque se o casamento ruim, o resto tudo ruim. E os filhos vão crescer um dia e vão embora. E vão embora. E quem vai ficar é o seu companheiro. Ah, minha filha, mas se eu tenho alguém... Eu falo que a minha sogra é uma benção. Minha sogra vem do sítio. Eu já falo assim, ó, toma sogra, amor... Ó, vambora. Ah, mas eu tô sem dinheiro. Minha filha, senta ali, ó, como um espetinho com seu marido, rasga um baguncinho com ele, mas esteja com ele. Com ele, né? É um momento só você pra resgatar, porque assim, a nossa rotina é louca. É estressante. E assim, e o que tá acontecendo? O homem tá vivendo a vida dele, a mulher tá vivendo a vida dele, mas eles não estão vivendo a vida juntos. E aí são dois estranhos dentro da mesma casa. Tem um dado que é muito interessante, que no ano da pandemia houve um aumento de 20% de divórcio. Sim. Por quê? Eram dois estranhos, não se conheciam mais, não se suportavam mais, a verdade é essa. E a pandemia, os dois tinham que estar dentro de casa? Dentro de casa. Aconteceu isso comigo. Meu marido trabalhava muito, viajava muito em muitas missões quando ele era da especializada, e eu também trabalhava muito, viajava muito, né, em tudo. E o Thales, Deus cuidava, graças a Deus, né? Hoje eu dou risada, gente, porque hoje eu tô curada, mas assim, já me doeu muito. E nós éramos dois estranhos dentro de casa. Nós não brigávamos, nunca fomos de brigar. Não tínhamos ciúmes um do outro, até porque ele fazia as missões dele, eu fazia as minhas missões. Mas chegou um ponto de eu e ele nos irritarmos com a presença do outro. Acho que vocês perderam a conexão. Perderam a conexão totalmente. Exato. E aí chegou um ponto que o Thales tinha... Era pequeno, não lembro exatamente a idade que ele tinha. Nós cogitamos nos separar. E quando nós cogitamos nos separar, a gente sentou e falou assim, ou nós mudamos a nossa forma de levar o nosso matrimônio em unidade, em um auxiliando o outro, em um cooperando com o outro, ou não vai dar certo. E foi quando, do nada, ele entrou no site do governo e viu o primeiro lugar que tinha de interior, porque assim, na cabeça dele, aquela correria toda era porque a gente morava em cidade grande, e ele simplesmente pediu a transferência. Eu quase morri. Você não sabia? Eu não sabia. Eu liguei pra minha mãe e falei pra ela, eu não vou. Onde que eu vou enterrar minha carreira? Eu não vou sair daqui, eu não vou, não sei o que. E eu falo que... Eu me fazia essa pergunta, por que ela foi pra lá? Agora você sabe, amiga. Agora eu sei. Agora você sabe. Porque eu achei que era por causa do seu trabalho. Eu falei, mas a gente tava quase separando. Automaticamente seria ao contrário, né? A pessoa ia pra cidade grande. E você vê, né? Ninguém sabia, porque ambos serviam na igreja, cantava, pregava. Mas dentro de casa tava assim, não tinha briga, mas era totalmente estranho. E aí, por isso que eu falo que a importância de nós mães pedirmos sabedoria pra Deus, né? Se fosse outra mãe, ela tinha falado pra mim assim, é isso mesmo, a sua carreira em primeiro lugar, porque vai que esse homem te larga e você, né, deixa sua carreira e não sei o quê. Ela falou pra mim assim, ó, não há sucesso no mundo profissional que valha um fracasso familiar. Pegue as suas coisas e vá pra onde o seu marido for. Se ele tá tentando resgatar o casamento de vocês, vocês vão conseguir em nome de Jesus. Amiga, eu chorei muito, peguei minhas coisas e fui. E foi a melhor coisa que nós fizemos. Sério? Foi a melhor coisa. Que legal. Nós estávamos dispostos. Mas isso pra isso, falo, os dois estavam, né, com esse mas olhar. Mas pra isso, ele deixou muita coisa, também não foi só eu, né? Mas naquele momento de egoísmo, eu achei que só eu tinha deixado.
Quando ele foi pro interior, que ele fez isso, eu lembro até hoje, ele foi no superior dele e ele falou assim, você sabe que você tá enterrando a sua carreira, né? Você sabe que aqui você tem ascensão. Ele tava num patamar aqui, em um local de grande ascensão. Ele sentava em mesas, assim, tinha acesso a lugares. E ele falou assim, eu tô indo lutar pela minha família. Eu tô indo lutar pela minha família. Ele falou, bom, você que sabe. E aí assinou pra ele ir. E quando ele foi pra lá, era uma cidade que não comportava a patente dele. Então, é humilhante, sabe, assim... Eu vi que você postou essa semana, acho que foi semana passada, né, sobre isso. E eu vi no rosto dele que ele tava ali entregando, eu vi que ele tava... Ele tava sofrendo, ainda mais Mas era homem. uma luta maior, né? Era uma luta maior. Então, assim, eu deixei muitas coisas, mas ele também deixou muitas coisas. Então, muitas vezes, coisas precisam ser deixadas no meio do caminho. Dá um passo para trás, né? Dá um passo para recuar. Eu falo que os recuos, hoje a gente fala tanto de avanço, né? Preciso avançar, preciso ir, preciso fazer mais, abrir mais uma empresa, fazer mais, dar mais aula, e ter mais aluno, e fazer mais curso, e estudar mais. E às vezes o seu maior avanço vai ser no seu recuo. Porque quando eu recuei, que a minha família, ela ficou... E foi muito engraçado, porque a gente precisou se conhecer de novo. Tudo de novo. Eu tenho 17 anos de casado. Então, eu já não era mais a mesma pessoa, ele já não era mais a mesma vocês pessoa. mudaram, né? Totalmente. Totalmente. A cabeça já era outra. E a gente precisou se conhecer de novo. E eu falo assim que... Aí eu você se apaixonou de novo. Mais ainda. Que bom. Eu falo que eu me apaixonei mais ainda. Mas a nossa vida, ela é feita muitas vezes de renúncia. Só que nós estamos em uma bolha tão grande que muitas vezes nós mulheres achamos que essa renúncia é só da nossa parte. Mas só eu tenho que parar. Mas só eu tenho que ir. Mas só eu tenho que fazer. Mas só eu, sabe? E aí a gente começa assim, Deus, muda meu marido. Deus, você tá vendo o que ele tá fazendo comigo, Deus. Mas quantas vezes a gente fala, Deus, me muda. Deus, me mostra. Deus, me molda. Porque dói. Né? A gente sempre pede pro outro, né? Muda meu marido, muda meu filho, mas e eu? E eu? Eu falo, e eu aprendi muito isso com o Mask agora, né? Com Momentos a Sós com Cristo. A gente precisa pedir por nós. A mudança tem que ser primeiro em mim, né? E automaticamente as pessoas vão ver essa diferença e, opa, alguma coisa diferente aqui. E aí vai mudando todo o lar. Não adianta só, né? Não adianta, é uma palavra em vão, você tentar mudar o outro, porque você que Mas está quando ali. eu tento mudar o outro, eu falo assim, eu não vou gastar minha energia. Se ele quiser que mude. Só que se ele quiser que mude e ele tá, se ela quiser ela que mude, é onde desaba tudo. Os dois precisam estar com esse pensamento de lutar. Exatamente. Com essa humildade, né? Porque assim, eu era muito arrogante. Eu achava assim, não tô fazendo nada de errado. Tô trabalhando. O que eu tô fazendo de errado? Por que eu tenho? Por que, sabe? Então Deus me quebrou muito, amiga. Eu fui muito quebrada, sabe? Aquele vaso da modoleiro. E tinha dia assim que eu deitava no chão da minha casa e eu chorava, e eu chorava, e eu chorava. E Deus falava assim, estou te curando. Estou te moldando. E o que eu achei que eu tinha perdido, na verdade, eu estava ganhando. Hoje, os meus filhos são... Hoje eu tenho o Pedro. Na época era Saltares, né? Hoje eu tenho o Pedro. Mas assim, eu vejo a autoestima do Thales, a autoconfiança do Thales. Ele realmente se sente amado. Eu consegui resgatar tudo aquilo que eu tinha quebrado nele. Eu consegui a tempo. Então hoje eu vejo, eu olho, eu choro, porque eu falo, meu Deus, é outra criança. O Thales era acanhado, vergonhoso. Nossa, desabrochou. Gente, que menino. Não desabrochou. Gênio. Eu sou fã do Thales, né? Nosso ele é pregador. Maravilhoso, não é porque é meu filho, não. Meu Deus. Eu sou muito fã e, assim, realmente eu vejo o crescimento dele, a sociabilização dele. Nossa. Então, assim, é um menino que você vê brilhando, né? O Pedro ainda é pequenininho, ainda vai despontar, mas se ele for no mesmo caminho, como vocês dois já estão com esse pensamento e mudaram essa estrutura, com certeza o Pedro também vai estar no mesmo... Já vai estar no mesmo caminho. E é isso, sabe? Então, eu não vou dar conta de tudo. Você não vai dar conta de tudo. Tá, Marcela, mas a mulher que se viu nesse problema que a gente colocou agora, o que ela deve fazer? Vamos lá. Primeira coisa, como eu, me vi no espelho, me levei um susto e falei, mas eu não tenho o que fazer. Não, tenho o que fazer. Então, o que essa mulher deve fazer? Qual que é o primeiro passo para essa mudança? A minha mãe fala uma frase que é muito verdadeira. É preciso muita coragem para ser feliz.
Coragem. É preciso muita coragem para ser feliz. Muitas pessoas Exato. passam nessa vida, mas não vivem. Porque não tem coragem de tomar algumas atitudes. De tomar posição sobre a tomar sua uma posição, vida, né? de largar algumas coisas, de acrescentar outras, de sair de alguns ambientes, de sair de algumas amizades. Exato. Sabe, as pessoas elas não têm coragem. Então a primeira coisa é coragem. Depois, a segunda coisa que você vai fazer, você vai listar tudo aquilo que você tem que fazer. Vamos lá. Eu tenho que trabalhar, fazer uma pós-graduação, dar conta da casa, levar para a escola. Você vai escrever tudo que você precisa. Você vai olhar para aquela lista e você vai falar assim, ok, Tudo isso. eu não dou conta. Sim. e Eu vou aí? elencar prioridades. Exato. O que eu não posso deixar de fazer de jeito nenhum? Que se eu deixar de fazer, isso vai me trazer um prejuízo muito grande lá na frente. Com muita verdade, coragem e humildade. Não pensando só em você, mas pensando em todo o sistema que você tem ali dentro da sua casa. Depois que você conseguiu olhar e falar, bom, isso aqui é prioridade, eu não posso deixar de fazer, eu não tem como, é minha prioridade, você vai escolher as guerras que você vai lutar. Há coisas que não tem como. Há coisas que não tem Você vai como. ter que... Há coisas que não tem como. Terceiro, ter uma conversa franca com o seu parceiro, com a sua parceira, tá? Então você vai sentar com essa lista e falar assim, olhar pra ele e ser vulnerável. Nós mulheres temos muito medo de ser vulnerável, porque quando nós vimos as nossas mães e as nossas avós serem vulneráveis, elas foram machucadas. Você falou uma coisa na sua fala que eu gravei duas coisas. Primeiro, quando eu entrei e eu vi que tinham roubado tudo, eu peguei na mão do meu marido e eu gritei, e ele me deu uma força sobrenatural. É, porque eu não tinha, eu desabei. Muitas vezes a gente precisa da força do masculino. Muitas vezes a gente não precisa ser forte. A gente precisa ser vulnerável. Porque ele aguenta a carga. Nós não. A verdade é essa. Ele aguenta a carga, nós não. Segundo, quando você disse... você falou que você tinha, né, feito e que ele te deu uma força que você não conseguia imaginar. Naquele momento ele te deu segurança. Uhum. Entregar. Sair do... Mulheres... Controle. Nós somos controladoras. Entrega, querida. Ó. Não é Ema, marido, cada um com o seu problema. Exato. Eu joguei o celular aqui na mesa, né, gente? Não tem como ter controle de tudo. Não tem como ter controle de tudo, sabe? Gente. E nós queremos controlar tudo o tempo todo. E que... Solta esse controle. Ai, larga de ser chata. Solta. Entendeu? Depois você vai me agradecer. Entende? Ai, Marcela, mas se eu não fizer, ele não faz. Que não faça. Ai, Marcela, Se eu não mas fizer, não dá certo. se eu não faz der do banho... jeito. Ai, Gente, ó, esses dias eu falei pro meu marido assim, eu tenho 2 médicos pra ir, um no horário, outro no outro. Eu preciso que você dê almoço pras crianças e leve pra escola. Ok. Ele mandou foto pra mim dentro do carro. O Pedro comendo uma coxinha. Tá comendo, amiga. E o Thales comendo um todinho, um pão de queijo. E ele tirou uma selfie assim, se achando. A mulher, a franga que tem dentro de mim, a mulher controladora. Como que tá comendo isso? Como assim? Não levou essas crianças pelo menos no restaurante pra comer um arroz e um feijão, não sei o quê. Naquele momento, é isso que a gente faz. É. Tá vendo? Se não é eu que vou dar almoço, as crianças não almoçam. Mas Exato. ele fez do jeito dele, mas ele fez. Eles comeram. Eles estão... Ah, é a melhor refeição do mundo? Não, mas é um dia, né? E foi o que ele Mas deu conta. Você entende que homem... Ele é... Desculpa, homens. Vocês são limitados. E ele mandou aquela foto. E você entende que é isso que acontece com os maridos? Sim, ele vai lá, todos. lava as vasilhas, mas deixa aquela pia cheia de Não. arroz, cheia de macarrão, aquele lixo. Aí a mulher chega, Ela quer a perfeição. o controle. Exato. Mas como você deixou... Aí ele olha, porque na cabeça dele tá top da balada. Sim, ele fez olha assim, que eu fiz. olha como eu sou maravilhoso. E assim, não tô falando que eu não sou assim, não. Eu sou chata. Sim. Esses dias meu marido varreu a casa, porque tá de férias, né? E aí eu cheguei da academia, ele tinha varrido a casa. Do jeito jeito dele. O que aconteceu? Eu sabia que ele tinha varrido a casa? Não. Eu cheguei e fui fazer o que, amiga? Limpar a casa. Ai, meu pai. Aí ele olhou pra mim e falou assim, mas eu acabei de limpar. Eu falei, você tá zoando, você acabou de limpar. Você vai... Na hora, porque isso acontece, né? A gente tá aqui em processo, não tá no céu ainda. Nós não somos transformados pela glória de Jesus, tá em processo de transformação.
Aí, epa. Aí o que acontece? A carga, ó a mulher pegando a carga. Não, meu filho, não, eu tenho que sair do médico, eu tenho que ir correndo, levar, dar almoço pra voltar. Aí eu me acabo de cansaço. Por quê? Porque eu não quero soltar o controle. Então, quarta dica, solta esse controle. Marcela, mas se ele não fizer, que não faça. Que ninguém coma, então. Sabe? Até entender que existe uma coparticipação dentro daquela casa. E entender, validar o que ele conseguiu fazer do jeito dele, mas fez. Não é perfeito. Não é, mas já te fez, aliviou de alguma né? forma. Exato. Né? Eu coloquei uma listinha aqui. Primeira coisa, a percepção sobre si, né? O que aconteceu? O que me fez levar a esse ponto que eu estou? Hoje eu estou assim, dessa forma. Engordei não sei quantos quilos. A minha saúde tá horrível. Tá, uma lista do que precisa ser feito para mudar isso. Tá. Autocuidado. Eu não engordei em um dia. Também não vou emagrecer em um dia. E a gente começa naquela, né? Amor próprio, identidade e mudança. Então, se eu não me amo do jeito que eu estou, dificilmente eu vou conseguir sustentar a minha identidade e dificilmente eu vou conseguir ter minha mudança. Aí é o tal de começa e para. Começa e para. Começa e para. Tem que ser funcional. Tem que ser algo que... Não adianta você falar assim, hoje eu já não como mais doce, eu não como mais... Não. Então, vai devagar, respeita você mesma. Eu tive que fazer igual um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Hoje eu fui na academia, hoje eu fiz isso, hoje eu consegui. E ninguém quer ir hoje... pra academia. Não fala que é, né? Eu Não é, vou todo mas dia com ranço, com ódio. sabe o que eu coloquei na minha cabeça? É pra minha saúde. Sim. Se eu não for, eu vou morrer. Literalmente. O motivo tem que ser maior que estético. O motivo tem que ser maior que estético. Eu brinco todos os dias, 5 horas da manhã. Estou indo para a academia porque eu quero ser uma velhinha funcional. Exato, eu vejo. Mas a gente ganha. Eu quero sentar no vaso, sem ninguém precisa me ajudar. A gente ganha lá na frente. Então, quanto mais eu fizer agora, em questão dos 8 remédios, eu falo, né? Os 8 remédios que Deus nos deu. O exercício físico é o pior de todos, porque ninguém gosta. São poucas as pessoas que realmente gostam disso, mas é preciso, porque nosso corpo é uma máquina e a gente precisa sempre estar se exercitando, senão entreva tudo. Entreva tudo. E aí, assim, você... E além de entrevar, o exercício ele libera hormônios maravilhosos. E o que a gente precisa, bem-estar, né? Eu falo, tem gente que não prefere essa vida sedentária e aí vive nos remédios. Sim. Eu falei, eu não quero isso pra mim. Não, eu quero que o meu corpo funcione. E se eu posso fazer isso com exercício físico, me alimentando bem, já vou fazer isso agora, pra que eu não precise ficar vivendo por causa de remédios. Né? E aí, o remédio é o problema, né? Resolve uma coisa, ataca assim, a outra. E eu vejo muito assim também, Angélis. Mas eu vou procurar algo que eu gosto. Não é algo que você gosta. Vai fazer. Porque gostar, o nosso corpo gosta de cama, de açúcar, de ficar o cérebro sempre quer o conforto. Ele sempre busca pelo conforto. Eu falo que é uma briga contra o seu cérebro. Não adianta. Muita gente fala, mas eu não... Quando eu penso... Não pensa. Eu já deixo a roupa preparada. Às vezes eu durmo até de top. Já dorme. Debaixo do pijama. Você foi a mais do que eu, que é pra já se pegar a roupa do lado assim, eu não penso não, tô meio dormindo ainda, escovo o dente, arrumar o cabelo. 5 da manhã. Eu também. Eu falo, gente, é o horário que eu tenho. É o horário que eu tenho. Porque de lá já toma banho na academia e já vai viver, porque não tem como. Não tem, se eu chegar em casa, já fiz o teste várias vezes. Se eu chegar em casa, não cansada, vou. não vai. E assim, e a mulher, ela tem muita culpa de se priorizar. Porque assim, eu já escutei de amigas minhas o seguinte: Marcela, mas eu trabalho o dia todo. Eu vou tirar essa 1 hora pra poder ir pra academia, se eu podia ficar com a minha filha? Mas essa 1 hora é sua. Aí eu falei pra ela o seguinte, tá, mas até quando você vai conseguir ficar e ajoelhar, abaixar com a tua filha? Sabe avião? Primeiro a máscara de oxigênio em mim, depois no outro. Então tem também essa cultura de que a mulher que se cuida, ela é egoísta. Pode ver. Uma mãe não pode ser bonita, não pode ser cuidada. Porque se ela parece bonita e cuidada... É julgada. Inconscientemente você fala assim, que ela nem cuida do filho. É assim ou não é? Então tem esse peso na mulher. Aí se ela tá desleixada... Gente, eu falo. Aí se a mulher se deixa... Nossa, você viu que a mulher tá desleixada? Acabou com a vida dela. Então, a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo. Então tem que fazer por você, pelos seus filhos. Tem aquela frase, né? Eu morreria pelos meus filhos. Mas será que você viveria por eles? Exato. O viver ninguém pensa. Só pensa no morrer. Sabe? Se alimentar bem, praticar atividade física, ter uma mente saudável. Até pra você conseguir
conseguir desempenhar a maternidade. Porque se você tá tão louca ali, você tá tão cansada, tão estressada, você dá um grito com o menino que você nem vê. Eu falo também assim, olhando pro futuro, eu não quero dar trabalho pra ninguém. Exato. Entende? Porque é o fim de todo mundo, nos hábitos que a gente tá tendo, é o fim, é dar trabalho pra quem não quer. Eu quero ter uma velhice boa. Quer viver, né, amiga? Qualidade não de sobreviver, vida, né? exatamente. Então, ser prioridade. Ser prioridade. Né? Mulheres, autocuidado não é egoísmo. É cuidar de você pra cuidar do outro. Quem cuida de quem cuida? Exato. Quem cuida de quem cuida, né? Aprender a dar limites. Tem uma palavrinha que chama não. Não. Depois que eu aprendi, minha filha... A mulher que não se prioriza, ela abraça o mundo. E ela acha que ela dá conta. Ela vai e catar na assim, pedra de todo mundo. Sim. Ela vai, é aquela mulher que tá na empresa, ela já tá com o trabalho dela pra fazer, aí chega uma colega de trabalho e fala assim, ai, você não podia ir lá imprimir aquele negócio pra mim? Ela não pode. Mas e o medo de ser rejeitada? Porque eu dizer sim pra todo mundo é eu ser aceita. As pessoas vão gostar de mim, porque Vão eu sou gostar de mim. Olha como eu sou boazinha, olha como eu sou linda. É todo um problema lá de trás, né, Marcela? Ai, eu era essa mulher, tá? Eu falava sim pra também. todo mundo, mas quando eu falo sim pra todo mundo, eu falo não pra pessoa mais importante, sou eu. Exato. E aí chega a exaustão e não dá conta, né? Não há controle sobre tudo, é o que a gente já falou aqui, não tem como Não controlar. tem como. Então solta esse controle. Solta esse controle. Delegue funções. Gente, se tem filho maior, então, por favor, Eu falo que lá em casa não é hotel. Eu tenho uma frase. Tem atividade que dá pra fazer. Eu tenho uma frase lá em casa que eu falo assim, criançada, essa casa não é hotel. Tá? Então o Thales, ele já dá conta de passar um aspirador na casa. O Thales organiza uma casa como ninguém, tá? Ele organiza toda a casa pra mim, passa aspirador. O Pedro leva o lixo, pega os brinquedos, ajuda a dobrar a coberta. E eu falo pra eles, nessa casa não é hotel. Por quê? Pra toda sobrecarregada tem um folgado. E que muitas vezes foi a gente que criou. Porque é difícil, não é? É difícil. Fala A se não é gente quer difícil você fazer ensinar. perfeito. E nem perfeito, amiga, fazer mais rápido, né? Vamos ser bem realistas no mundo de hoje. Um guri falar assim, deixa de ajudar. Vem um quentor assim em volta. Aí você fala, deixo. Mas atrapalha do que ajuda. Deixa que eu faço. Só que aí, se você não faz isso na primeira infância, quando chega na adolescência, aí você quer cobrar. e não criou o hábito, aí você vai falar o quê? Esse guri preguiçoso, essa menina preguiçosa, eu sou sobrecarregada, mas quem criou? Exato. E a última, relaxar. Ter um tempo pra relaxar. É preciso, né, Marcela? A gente ter um dia, um tempo, que seja um meio período pra relaxar com a família num lugar. Ou só você. Como é bom. Eu adoro a minha solitude. Eu amo minha Como família, é bom mas... olha, você ter um tempo pra você respirar. Nossa, porque eu falo, homem é cheio de coisa, mas a mulher... Gente, a carga da mulher é demais. Física, emocional, espiritual, tudo, né? E aí a gente vai se deixando. Então eu acho que o relaxar é uma das prioridades. E às vezes o relaxar pra você é conseguir tomar um banho mais tranquilo. Ai, Marcela, mas lá em casa... A gente não tá falando de gastar dinheiro. Não. Né? Como que eu vou tomar um banho lá em casa? Fala assim, meu amor, vou te ensinar, tá? Meu amor, olha, eu queria tanto tomar um banhozinho assim quentinho pra relaxar um pouco, mas eu só vou conseguir isso se você, o meu homem, o meu provedor, o meu amado, o meu lindo, o meu tudo, dele. já enche. Só você pra conseguir pegar essas crianças e dar jeito nessas crianças, que eu não dou conta. Então, olha, eu tenho certeza que se você pegar essas crianças e levar lá fora, eles vão ficar meia hora. A gente tem que ser inteligente. É que, na verdade, a gente quer bater de frente, né? E assim, Marcela, você me fez lembrar que muita mulher vai se ver na situação. A gente não consegue nem ir no banheiro fazer o número 2 e a criança tá lá. Mãe! Eu vi esse dia a criança colocando por debaixo da porta, assim, um papel. Mãe, posso comer isso aqui? Marque X, sim ou não. Quer dizer, nem o número 2 a gente pode fazer em paz, porque é mãe. Mas precisa. Esses dias, isso aí me lembrou uma coisa. Esses dias eu tava me arrumando pra ir pra academia. E aí, meu marido tava de férias. Então, quando ele tá de férias, eu consigo ter vida de madame, né? Eu brinco, né? Sim. Eu falo assim, eu vou à academia 10 horas da manhã. Ele tá em casa, vai ficar com as crianças. Vai ficar com as crianças. Chega lá, a casa parece assim, que passou a Terceira Guerra Mundial. Mas tá lá. Qual foi o propósito? Eu ir pra academia, não fui. Então, assim, entrega o controle e relaxa, sabe? Aí o Pedro virou pra mim e falou assim... Ele não fala direitinho, que ele é autista, né? Então ele tem um atraso de fala.
A Kyonga vai com a caguinha? A senhora vai na academia? Já sabe, né? Eu falei assim, vou. Não vai não. E grudou nas minhas pernas. E vai. Aí eu fui, sentei com ele. Falei assim, filho, a mamãe vai pra academia. Você não me ama? Você não quer ficar comigo? Eu falei assim, eu amo você, mas eu me amo também. E ir na academia é importante pra mamãe. É um tempo que a mamãe fica lá. A mamãe fica muito feliz sozinha. Aí ele ficou assim, sabe? Sem mim. Sem mim. Eu falei, sim, sem nenhum de vocês. Aí eu brinco, eu falo assim, agora é hora dos homens, né? Então, assim, sem culpa nenhuma, tá, amor? Porque antes eu tinha culpa. Antes eu falava assim, ai, tô indo pra academia, Mas é um tô treino, deixando. né? É um treino. É um treinamento. A gente precisa relaxar. treinar. Por quê? A gente foi ensinada desde pequena que o ócio é ruim. Alta performance. Aí quando eu vou pro livro da Bíblia, que eu pego Esther, que ficou 1 ano banhando e passando óleo pra ficando bonita, perfumada e cheirosa. Pra ver se ia ser aceita, tá? Ela estava descansando, né? Amiga. Eu falo, Deus, tô pronta pra ser Esther. Não, Senhor, o Senhor fez eu pra ser Esther. Então, Exato. O relaxar faz parte da mulher. A mulher, ela produz mais quando ela consegue relaxar, mas ela só consegue relaxar se ela entrega o controle, né? Exato. Pra terminar, Marcela, o que você diz aí para as nossas amigas para dar uma motivação para elas desse primeiro passo? Porque aqui a gente expôs tudo, né? Claro que não tudo porque não dá tempo, mas acho que a gente demonstrou o problema que acontece quando a mulher tenta ser 100% em tudo, né? E porque alguma coisa vai ficar a desejar. Então, eu gostaria que você falasse uma mensagem de motivação para essas mulheres que precisam ter forças, arrancar uma força não sei da onde. Muitas mulheres são mães solo, não tem alguém para contar e ela precisa ter essa força extra. Então, o que você pode dar de motivação aí para essas mulheres que precisam mudar? Bom, eu acho que a primeira coisa, se reconecte com você mesma. Busca na sua essência, sua verdadeira identidade, quem você realmente é, sem essas capas sociais, sabe? Sem a maternidade, sem o matrimônio, sem a sua profissão, porque tudo isso são papéis, mas não é de fato quem você é. Então, quando eu consigo olhar para mim, entender a minha essência, quem eu sou, e assim eu consigo ver aquilo que me nutre, eu consigo equilibrar os pratos. Segunda coisa, dentro das suas circunstâncias, faça o melhor que você pode, mas não espere ser 100% em tudo. Tira isso da sua cabeça. Tira essa armadura, seja vulnerável. Existe força na vulnerabilidade. Você sim consegue ter um momento com você, olhar para você, quando você consegue expor isso de alguma forma. Marcela, eu sou mãe solo, como a Angeli disse, eu não tenho quem busca na escola, eu não tenho quem faz, eu não tenho quem fica. Faz dormir um pouquinho mais cedo, sabe? Prioriza um tempinho pra você, tenta tomar um banho pelo menos, sentar na varanda, ler um capítulo de um livro, porque muitas vezes também nós estamos negligenciando o nosso tempo, ficando muito tempo na internet, né? Fazendo coisas. Então, organizar a sua rotina, organize a sua rotina e peça ajuda, sabe? Alguém talvez você vai ter do seu lado ali para que você consiga pelo menos uma vez no mês tirar ali um meio período para que você consiga se reconectar com você mesma. Se reconecte com Deus, né? Porque a palavra de Deus fala que o jugo dele e o fardo dele são leves, né? Mas a gente quer pra gente. A gente quer pra gente. Então é o sair do controle mesmo, é entregar pra Deus e falar pra Deus assim, Deus, eu não tô conseguindo. Tá pesado. Me ajuda. Tá pesado. E o Senhor prometeu. Pode falar com ele, minha filha. Chama ele e fala assim, o Senhor prometeu. Tá aqui o meu fardo. Eu não quero esse fardo pra mim. Provê de alguma forma. Faz alguma coisa. Manifeste de alguma forma. Me mostre o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que mudar. Vá de encontro com os meus, da minha família. E também mude, né? Porque assim, quando nós entregamos o fardo, a gente consegue ter uma vida mais leve, mas o problema é que a gente quer estar no controle, a gente quer pegar o fardo pra nós. Eu tenho 2 livros aqui, Marcela, não sei se você já ouviu, Melhor que Comprar Sapatos. Eu amei esse título. É um livro que fala sobre o ser mulher, esse fardo que a gente tem, justamente o que a gente está falando, esse fardo que a gente busca o tempo todo, estar 100% em tudo, dar conta de tudo, da Cristiane Cardoso, já li, e assim, é muito fácil a leitura, porque cada capítulo é
2 páginas no máximo. São 2 páginas e aí fica muito fácil de ler, um capítulo por dia. Então fala sobre isso, sobre esse assunto que a gente conversou aqui. E esse Mais Linda em 40 Dias. Você viu que os 2 títulos falam sobre vaidade. Mas vocês vão ter uma surpresa quando lerem, porque os 2 falam sobre essa busca da vaidade, na verdade, é uma falta que você deve suprir com alguma coisa, buscando uma terapia, uma ajuda, e às vezes a vaidade está no lugar errado. Então, achei muito legal porque ele te mostra qual é o erro e te traz realmente para o eixo de verdade, que é Deus, que é você buscar ajuda em Deus. É Mais Linda em 40 Dias também. É como se fosse uma meditação. Muito bom, gente, muito bom mesmo. Marcela, onde que as pessoas te encontram? Fala aí pra gente as suas redes sociais, quem gostaria de te contratar para alguma palestra, algum curso, que eu sei que você faz tudo isso. Fala aí pra gente onde que a gente pode te encontrar. Eu estou no Instagram, @Marcela com 2 L's, _Furlan com N de navio. Tem que falar porque a gente põe com M, né? Geralmente. E para você, mulher, eu gostaria que você analisasse tudo que a gente conversou aqui. Mas se tem algo que eu gostaria que você realmente guardasse, se cuide. Porque se você não se cuidar, quem vai cuidar de você? E eu sempre brinco, não sabe por onde começar? Começa lavando o cabelo. Né? É tão bom. Você já engana o inimigo ali, ó, e pronto. É tão bom. Então, assim, busque essa ajuda, busque, né, sair do controle. Eu acho que buscar ajuda não faz mal a ninguém. Não. Então, você ir atrás, você se priorizar também. Primeiro Deus, segundo você, né? E aí você tem condições, sanidade, dignidade para cuidar da sua família, que eu com certeza sei que todo mundo quer estar bem para cuidar da família, né? Não uma mãe doente, uma mulher capenga, uma mulher desleixada. Você tem que olhar no espelho e se gostar. Não tô falando de dinheiro, não tô falando, mas você vê que você tá bem, vai fazer exercícios físicos, coma bem, coma direito, hoje em dia não tem dinheiro, tem internet para, né? Olha, tem exercícios físicos, você não tem dinheiro para academia, tem como você fazer em casa. Então, há jeito para tudo, gente, mas precisa ter essa coragem, como a gente falou, precisa ter essa coragem. E agora para você também, as nossas redes sociais da Marcela, as minhas redes sociais vão estar aqui na descrição para você nos encontrar. A gente posta todos os dias assuntos como esse, então não precisa ficar só nesse vídeo aqui, mas você pode estar nos seguindo e buscando estar sempre informada com estes assuntos relevantes como esse, assim, para as famílias. Nós somos coaches, a gente trabalha com famílias, com educação familiar, com educação parental. E eu gostaria muito que você, todos os domingos, seguisse este canal, Amor que Ensina. A gente está lançando novos episódios e sempre relevante para a família. Eu espero muito que você tenha gostado, que tenha feito sentido para você. Um grande abraço e tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. E lembrando, cuidar de você não é egoísmo. Não, nem um pouquinho. Não. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigada, Marcela. Obrigada eu, Gélis.